O mestre está aqui e perguntou por ti e mandou te avisar. O reino já chegou, só falta o teu amor. Não deixes esperar. O mestre está aqui e perguntou por ti e mandou te avisar. O reino já chegou, só falta o teu amor. Não deixes esperar. Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui novamente para a meditação do Evangelho do domingo. E este é o 16º domingo do tempo comum. O Evangelho será retirado do evangelista São Mateus, capítulo 13, versos 24 a 43. Escutem com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Com o joio é recolhido e queimado ao fogo. Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal,
e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho deste domingo nos apresenta 3 parábolas. E as 3 parábolas têm como finalidade nos apresentar o seguinte ensinamento vindo de Jesus, que o reino de Deus terá que conviver com vários males na sua implantação, mas que no final dos tempos ele vai se concretizar. E aquele que abraçar este reino irá ser glorificado e viverá na plena felicidade por toda a eternidade. Então veja bem a ótica e a organização desta parábola. Por exemplo, a do joio. Vem o inimigo, lança o joio no meio do campo do trigo, o dono manda crescer junto e no final, no dia da colheita, esse joio será todo retirado do meio do trigo, amarrado em feixes e jogado na fornalha para ser queimado. E o trigo será recolhido no celeiro. Então, a hiena de fogo, o inferno, para aqueles que não abraçaram, que não aderiram ao reino. E o celeiro, o céu, aonde esse bom trigo, esses bons corações que acolheram a palavra, irão reinar com Jesus na glória eterna. Na parábola da mostarda, um grãozinho de mostarda pequeno, que está ali no meio de todas as grandezas do mundo, vai acontecendo aos poucos, mas vai se tornar grande, forte, ao ponto das aves do céu fazer ninho nos seus ramos. Veja como Jesus apresenta essa eficácia, esse poder da força do reino de Deus que vai suplantar todas as dificuldades. Por mais que as grandezas do mundo, por mais que as seduções do mundo, por mais que o mal trabalhe para destruir o reino, por mais insignificante que o reino possa se mostrar nesse momento diante das grandezas do mundo, este reino vai acontecer. O Senhor aqui reforça a nossa fé. Porque diante de tantos males, diante de tantos desafios, diante de tanta destruição, diante de tantos sofrimentos que possamos passar, lá no nosso coração nós já temos a certeza, o reino de Deus vai vencer. Ele vai ser implantado e nós seremos vitoriosos. E por fim, o fermento na massa, que vai fermentando esta massa, quer dizer, vai transformando, vai realmente tornando aquilo que era impossível, faz se tornar possível. E Jesus afirma que o fermento vai fermentar toda a massa. Então, mais cedo ou mais tarde, esse reino vai acontecer, suprindo todas as dificuldades e superando todo o mal que possa ser lançado. Então Jesus fala, olha, iremos conviver, o reino de Deus vai conviver por um tempo com o mal, mas ele irá suplantá-lo. Que nós guardemos estas palavras de fé em nossos corações e procuremos nos mantermos firmes nessa caminhada de fé, confiando que nós já somos vitoriosos por crer e por acolher a palavra de Deus em nosso coração. Até uma outra oportunidade. Fique com Deus. Tchau. O reino de Deus agora eu vou comparar. O reino de Deus agora eu vou comparar. Rede de pescador, Pescador, atirada no mar.
mar, rede de pescador atirada no mar. O reino de Deus agora eu vou comparar. O reino de Deus agora eu vou comparar. Escolheu peixe bom, Peixe bom, descartou peixe ruim. peixe ruim. Foi Jesus quem falou, quem contou isso assim. O mestre está aqui e perguntou por ti e mandou te avisar. E mandou te avisar. O reino já chegou, só falta o teu amor. Não deixes esperar. Não deixes esperar. O mestre está aqui e perguntou por ti e mandou te avisar. E mandou te avisar. O reino já chegou, só falta o teu amor. Não deixes esperar. Não deixes esperar. O reino de Deus agora eu vou comparar. O reino de Deus agora eu vou comparar. Grão que o lavrador Lavrador, foi na terra plantar. plantar. Grão que o lavrador foi na terra plantar. O reino de Deus agora eu vou comparar. O reino de Deus agora eu vou comparar. A semente brotou, Brotou, produziu fruto enfim. enfim. Foi Jesus quem falou, quem contou isso assim. O mestre está aqui e perguntou por ti e mandou te avisar. E mandou te avisar. O reino já chegou, só falta o teu amor. Não deixes esperar. Não deixes esperar. O mestre está aqui e perguntou por ti e mandou te avisar. E mandou te avisar. O reino já chegou, só falta o teu amor. Não deixes esperar. 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 Não deixes esperar.